Olá, pessoal! Ui, tô ao vivo aqui. Olá, deixa o pessoal ir entrando. Ih, gente. Aqui. Tô mudando aqui meus filtros, pessoal. Deixa eu ajeitar. Nossa, muita gente hoje aqui comigo. Tô adorando! Quanta gente acenando aí. Feliz em encontrar vocês todos aqui pra live. E o meu negocinho de segurar a live aqui, gente, ele tá bem legal, né? Balançando, mas tá tudo bem, a gente vai ajeitar. São problemas técnicos de internet. Só um instante. Gente, eu não tô conseguindo parar ele. Aí vou ter que arrumar de novo aqui. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre numerologia quântica. Oi, todo mundo que tá entrando, me acenando aí. Vou acenar pra todo mundo que entrou. Ana Ribeiro. Oi, todo mundo. Luiz, Pedro, Valdineia. Valdineia, isso. Luiz, Priscila. Gente, tô acenando pra vocês, mas eu preciso estabilizar esse meu suporte aqui. Deixa eu só dar um jeitinho aqui no suporte e a gente já fala com mais facilidade. Acho que eu vou trocar de lado isso aqui, vai ficar melhor. Bem, pessoal, tô aqui hoje pra falar com vocês sobre numerologia quântica. Oi, Vânia! Ui, derrubei minha pedra. Gente, vocês têm um amuleto? Vou contar pra vocês, acabei de derrubar meu amuleto. Isso não é um problema, porque eu tô com vocês aqui, todo mundo com energia boa. Não tem problema, não. Oi, Magna. Oi, Sil Ledesmo. Nossa, quanto tempo, Sil. Pronto, gente, o negócio vai dar certo. Já deu. Gente, quero falar hoje de numerologia quântica pra vocês. Eu não sei quem anda aí cuidando, prestando atenção, observando esses números que aparecem repetidos para vocês, os números da vida mesmo. Por exemplo, o número da tua casa, a sua data de nascimento, as datas contratuais que você faz contratos, essas datas especiais, todos esses números têm uma energia. O seu nome, o somatório do seu nome tem uma energia, tudo tem uma energia. Então, tô aqui para falar para vocês hoje que a numerologia quântica, ela é muito importante e ela traz um autoconhecimento para você. Quando você aprende a lidar com esses números na sua vida. Esses dias, antes da virada do Réveillon, eu deixei aqui para vocês uma forma até de calcular a nossa numerologia quântica, parte dela, né? Porque tem uma metodologia que eu explico várias fórmulas, né? De como você fazer algumas mandalas e trazer outros conhecimentos além da energia do número pessoal. Então, não sei se vocês que estão aqui fizeram, mas eu passei aí. Você pega a tua data de nascimento, que é a data, o dia, mais o mês e o ano de 2025, e você tem uma numerologia pessoal, tá? Que é o ano que vai trazer todos os movimentos, toda a energia de movimento do teu ano, tá? É como se fosse a sua missão e propósito. Como se fosse, não. É a sua missão e propósito. Tá? Então, assim, para você começar por aí entendendo um pouquinho, você soma, então, teu dia de aniversário, teu dia do mês, mais o ano de 2025. Tem que dar um número só, tá? Eu expliquei no vídeo. Se vocês não assistiram esse reel que eu fiz, reels que eu fiz, dá uma olhadinha ali nos meus stories, nos meus reels, que tem essa explicação de como fazer essas contas, tá? Então, o que acontece? Quando você começa a entender um pouquinho dessa energia, qual a energia que vai vir pro teu ano, você já começa a observar os pontos positivos, os pontos negativos. Por quê? Os positivos são pontos que a gente já tem com a gente, são forças, e isso é maravilhoso. Agora, e os negativos que a gente não tá observando, essa energia veio com a gente, talvez é uma energia que a gente nem tá acostumada, não tá muito no nosso campo vibracional, mas a gente precisa entender um pouquinho de como que ela funciona. Por quê?
porque isso pode atrapalhar muito a gente. Por exemplo, a gente pode ter padrões negativos funcionando na nossa vida. E aí cada número vai trazer um tipo de padrão negativo. Então, por exemplo, vamos lá, para vocês que fizeram a soma do caminho da missão e propósito, essa soma que eu falei para vocês aí, que é um número da energia do ano de vocês, data de nascimento, dia, mês e ano. Então vamos lá, se você for número 1, por exemplo, o número 1, ele tem um padrão energético, uma expressão energética de uma pessoa mais egoísta, que ela tá sempre na busca da liderança, de conquistar tudo que ela quer, e ela parte para a arrogância. Então ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o lado positivo vai influenciar positivamente, porque ele é super otimista, ele tá sempre de bem com a vida, ele vê o lado bom das coisas, porque ele quer chegar nos objetivos dele, ele tem muita garra, muita determinação, mas em compensação, ele pode ter tudo isso de negatividade que eu falei aqui pra você. Pode ser arrogante, pode ser egoísta, né? Pode ser manipulador, tem muito disso. Então a gente tem que olhar para qual energia tá entrando pra gente. E aí a gente pode olhar também pro número 2. Tá? Eu vou focar um pouquinho no padrão negativo para vocês entenderem como que essas crenças podem estar agindo na vida de vocês. Então, por exemplo, o número 2 é um número de dualidade. Ele tem o polo positivo e o polo negativo. E isso é bem legal porque ele te ajuda a equilibrar. O 2 está sempre em harmonia, adora a família, adora as pessoas, fala muito bem, se comunica muito bem com as pessoas, tem uma diplomacia para falar, bem harmonioso. Só que o que acontece? O número 2, o padrão negativo dele é o quê? É carregar uma insegurança, uma dúvida, pedir opinião para os outros, entrar em estado de submissão, de timidez. E se essa energia negativa estiver entrando no teu campo, você precisa saber para você pegar e falar, opa, peraí, mas isso não sou eu não sou assim, eu preciso equilibrar isso. Eu preciso observar, por isso que é um conhecimento tão valioso eu saber o que é um padrão negativo que tá entrando na minha vida hoje. Às vezes eu quero falar e não falo. É um ano, assim, que mudou pra mim, de alguma forma, uma energia. Eu falava tanto, eu era tão equilibrada e, de repente, esse ano eu parei de falar, eu não quero fazer vídeo. Pessoal, pra quem tá fazendo sentido aí, que tá me escutando, dá um like aí pra mim, fala se tá gostando, porque, assim, eu vou ir falando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta, tá? Então, assim, sempre que vocês quiserem saber qual a expressão do número, vocês têm que somar essa expressão do número, tá? Então, por exemplo, o número da minha casa. O número da minha casa, do apartamento, é 302. 302 é o quê? 3 mais 2, porque o zero a gente não conta, vai dar 5. 5 também tem uma expressão. O 5, ele é um número que o lado positivo dele é incrível. O número 5, ele é aventureiro, ele quer viajar, ele quer sair, ele quer passear, ele quer conhecer as pessoas, ele tem aquela coisa de conhecer tudo que tá fora dele. Claro que tem a viagem interna dele também, mas o número 5, ele tem uma coisa de descobrir, de levar o conhecimento para todos os lugares, só que ele tem um lado negativo. O lado negativo do número 5, ele não foca em objetivo nenhum, que ele se perde. Então, assim, a gente tem que saber exatamente qual o número que tá com a gente, porque senão eu vou começar a fazer um monte de coisa e sabe aqueles insights, aqueles ímpetos, e tudo vai começar a me atrapalhar. Então, isso a gente tem que começar a olhar para ver o que tá vindo pra gente como energia, tá? Então, esse número 5, ele precisa ter objetivos, ele precisa ter propósito. Mesmo ele viajando tanto, levando esse conhecimento, é uma pessoa que gosta de estar aqui na internet, gosta de falar com todo mundo, só que ele precisa ter uma listinha, um checklist diário, mensal, anual, do que ele vai fazer, senão ele se perde no ano, porque é uma energia muito forte. E não é só da energia que tá no ar, mas tá no ar pra ele. Então, assim, ele não sabe exatamente o que tá influenciando ele, tá? E aí eu vou falar pra vocês, vou voltar um pouquinho, já que eu pulei lá do 2 pro 5, eu vou voltar pro 4. O 4 é super família. O 4 é aquele número assim, esse ano vou estabilizar tudo financeiramente, eu quero segurança. O 4, ele vai olhar para a base da pirâmide, sabe? Os 4 cantinhos, a pirâmide, né? A base de baixo da pirâmide. E aí ele vai cuidar tudo, vai ter muita segurança em tudo, mas o que tem o 4 de negativo? O 4 já é bem mais rígido em tudo que ele faz.
ele tem dificuldade de sair fora do padrão, ele tem dificuldade de escutar as pessoas, ele não tá aberto. O 4 é muito aquele que tem uma crença, sabe? Eu carrego a minha crença, ele é crente de qualquer coisa. E ele tem aquela crença estagnada na cabeça. E só o que ele pensa tá certo. O 4 atrapalha muita gente, tá? Então o 4 é uma pessoa que precisa, sabe, parar de ser teimosa, precisa sair dessa caixinha. Então é importante demais a gente olhar e falar, caramba, peraí, vai que eu tô agindo no 4, vai que eu tô sendo desse jeito e eu não tô vendo porque essa energia tá no ar e eu não tô prestando atenção. Então isso que eu tô chamando aqui atenção pra vocês hoje, tá? Do padrão negativo que um número pode trazer na tua vida e você não saber e você ser influenciado. Por quê? Juliana, mas se tem um lado positivo e negativo, os dois podem me influenciar. Podem, mas se eu estiver desequilibrada energeticamente, se eu estiver numa fase triste com alguma situação, perdi emprego, briguei com alguém, tô chateada, tô doente, você não tá no padrão bom vibratório. Então, tudo isso a gente tem que dosar. Por quê? Porque aí o lado negativo do número vai te atrapalhar, tá? Então, o número 3. Número 3 são aquelas pessoas que falam, né? Que adoram falar, falam com todo mundo, são os reis da comunicação, têm bom gosto, adoram as artes. Só que o 3 tem um problema sério. O 3 fala demais, o 3 escorrega, né? Fica com aquele ar de fofoqueira, fica, sabe, com aquela coisa que todo mundo já fica assim, meu Deus, lá vem. Fulaninho vai falar, vai criticar, fala muito, fala, né, pelos cotovelos, aquela expressão do 3, que pode ser incrível, o rei da comunicação, mas pode também fazer um bando de bananada, né? Escorregar demais, falar demais. Então, a gente tem que olhar para ver qual que é a energia. Vou lá para o número 6 para falar um pouquinho para vocês da tendência do número 6. O 6, ele tem uma coisa de fazer sacrifício pessoal, porque ele é totalmente família. Esse é amigo, é família, lar, é harmonia, né? Ele é muito equilibrado. Só que ele faz sacrifício por todo mundo. Então, assim, sabe o Salvador? Que vai, eu te ajudo aqui, eu te ajudo ali. Daqui a pouco ele tá completamente digitalizado, não tá entendendo o que tá acontecendo com ele. Ele tá ferrado, mas ele tá ajudando alguém. Sabe? Aquela pessoa assim que você fala, gente, mas pelo amor de Deus, essa pessoa não vai se enxergar, não. Ela tá lá, sabe, a família inteira tá ferrada, ela tá ferrada, ela ainda vai sair de casa, ajudar os outros, parar a vida dela, parar de trabalhar, de produzir, de fazer dinheiro. Esse é o número 6. Outra coisa, o 6 tem uma indagação assim, tipo, o que eu vim fazer nesse mundo? Quem sou eu? Qual que é a minha missão? Se você tá com 6, se você tá com isso na cabeça, assim, toda hora, é o 6 que tá te incomodando, tá? Ele é positivo, tá? O 6 é muito positivo. Da gente procurar o que a gente veio fazer aqui, o nosso senso de direção mesmo, direcionamento, missão, propósito e tudo mais. Mas esse 6, ele vai ficar sobrecarregado, ele vai ficar desvitalizado, enfim, a gente tem que olhar pra tudo isso, tá? E aí eu já vou falar do 7 pra vocês. O 7 é um número de espiritualidade, todo mundo conhece, né? 7 são os dias da semana, 7 são as maravilhas do mundo, 7 são as cores do arco-íris. Então, 7 ele é um número que a gente fala de espiritualidade, a gente também fala um pouco de introspecção. As pessoas que carregam esse número anual, né, que elas podem nascer com esse número, é outra conta que a gente faz, tá? As pessoas que têm esse número, essa expressão 7, elas começam a ter muito sonho, elas começam do nada a começar a querer entender mais espiritualidade, ter essa busca, se aprofundar. Por quê? Porque o 7 traz isso tudo como energia, tá? Os sonhos, como as mensagens, as intuições. Geralmente as pessoas que despertam, a hora que elas despertam, elas vieram com esse número 7 no campo delas e elas não conseguem sair dessa questão de estar em busca, de se aprofundar, de estudar, de fazer curso atrás de curso, de ler livro. E aí, de repente, elas querem se isolar. Qual que é o lado negativo do 7? O lado negativo do 7 é chegar uma hora que fala assim, não quero mais ninguém, não tô afim de ninguém, não quero papo, ninguém me entende, não tem com quem trocar. E aí o 7 começa a ficar muito recluso, né? E o 7 precisa olhar pra isso, porque todo mundo precisa dos outros, de companhia, precisa conversar, não tem jeito. A gente precisa ter essa convivência com as outras pessoas, por mais que seja um ano 7, por mais que talvez a pessoa seja um número 7, ela precisa estar sempre conversando com as pessoas em volta, tá? Fazendo uma troca mesmo, porque senão a gente vive muito dentro de uma bolha, né? É incrível o conhecimento que a gente tem, principalmente quando a gente está na busca do autoconhecimento, de querer conhecer mais e mais,
mas de alguma forma a gente precisa dos outros, sair um pouco, relaxar, né? Tem momentos que a cabeça da gente começa a ficar quente, então a gente tem que conversar com os outros para esse isolamento não ficar tão complicado. Outra coisa, o 7 é bem desconfiado, tá? Cuidado aí, número 7. Pra quem deu número 7, cuidado, galera. Bom, número 8. Número 8, eu adoro as pessoas do número 8. São aquelas pessoas que vêm, assim, super positivas, que têm um ano incrível, tem desafios, mas vêm com muita prosperidade, muita abundância, sabe? É um ano incrível dela. Número 8 é pra quem, assim, sabe? Tá recomeçando, aquela coisa de início de ciclo, aquele bem o movimento do infinito do número 8, tá mudando de ciclo. E o número 8, ele vem com muita ambição, né? E o problema do 8 é isso, essa ambição, esse materialismo desenfreado, essa vontade do dinheiro, do poder, do controle, e isso deixa ele um pouco desequilibrado, manipula as pessoas, falta de ética, ele tem muita falta de ética. Então, assim, tudo a gente tem que olhar pro equilíbrio, sabendo que essa energia tá no ar e que de repente você começou a ganhar muito dinheiro, as coisas estão acontecendo pra você, equilibra, galera, equilibra, porque todo mundo pode se desequilibrar em qualquer caminho que tiver, tá? E até se tiver sem dinheiro e você tá no ano 8, você vai ter muito momento de superação, né? Porque geralmente, antes de você fazer alguma coisa muito incrível na tua vida, realizar alguma coisa muito incrível, dá um perrengue e de repente, buf, vem com tudo a tua prosperidade, a tua abundância. Então, assim, pro 8 também tem muito isso, de vir essa superação pra vir prosperidade e abundância, tá? A gente vai chegar no 9. O 9, ele tem um idealismo excessivo, tá? O 9, ele é mega positivo, ele é o último número na numerologia, então ele tem um pouquinho do conhecimento de cada coisa, é como se fosse o professor, sabe? Professor, é o número dos professores, dos mestres, enfim. O 9 tem um conhecimento muito legal e tem muito desapego, tá? O 9, ele tá super tranquilo, né? Ele negligencia tudo que ele quer, porque ele tem um amor incondicional muito grande. Então, isso pode ser muito positivo, mas o 9 tem muito isso de não querer as coisas para ele, porque ele tá deixando pros outros, tá? É um final de ciclo, ele também já tá cansado, ele tem uma consciência muito grande do que é o amor, do que é o lado material, do que é tudo, o lado espiritual, ele tem um equilíbrio muito grande. Então, às vezes, o 9 também dá uma acomodada, é legal a gente parar, se olhar, ver que tá na onda boa, mas desequilibrado, tá? Pra não deixar essa energia gostosa, né, do número 9, que é uma energia muito completa, passar. E aí, pessoal, eu trouxe pra vocês também uma novidade aí, uma novidade não, né, mas uma curiosidade, melhor dizendo. Qual que é a influência do amor para esses números? Porque eu sei que todo mundo fica assim, ai, gente, como que vão ser as minhas relações? Primeiro eu peguei assim, falei, bom, vou colocar pra eles as relações pessoais. Mas eu falei, não, vamos dar um tchan nessa live de hoje, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento amoroso. Então, o número 1, geralmente, ele é muito confiante, tá? Quando ele busca um parceiro, ele tem muito respeito pelo parceiro dele, ele preza muito pela lealdade, pelo amor. O número 1, né, aquele líder e tudo mais, ele é bem respeitador. A pessoa que tem essa energia aí tem o número 1. É legal porque o que acontece? Quando eu faço a mandala das pessoas, eu consigo ver a compatibilidade dos números. Aqui eu vou falar pra vocês um pouquinho do que vocês são, vocês vão entender. Mas pra saber do outro, vocês têm que fazer a numerologia deles. Ou pelo menos essa do ano deles, pra vocês entenderem um pouquinho. Mas a do número de vida é outra conta. Uma outra live eu conto pra vocês, tá? Então vamos lá. Número 2. Número 2 são super românticos, né? Buscam harmonia, conexão emocional, são super cuidadosos, né? Não querem de jeito nenhum conflito, eles só querem paz, né? É aquela coisa do 2 que eu falei pra vocês, bem diplomático, bem tranquilos, não querem guerra com ninguém. 2 é ótimo, porque eles são super família. Em primeiro lugar, é família, a energia da mãe que nutre, que acolhe, que traz pra cá aquela, né, que nem aquela galinha assim que coloca tudo embaixo do braço. É o número 2. 2 vai querer todo mundo perto dele,
tá? O 3 vai ser aquela pessoa assim mais comunicativa, que traz leveza pro relacionamento, que é brincar, que é dar gargalhada, é criativa, espontâneo. Bom, mas ele luta contra o compromisso a longo prazo, tá, gente? O 3 fala muito. Então, assim, geralmente o 3 não gosta muito de compromisso a longo prazo. O 4. O 4 já é mais focado, ele é muito leal, ele quer a segurança, ele quer estabilidade, ele valoriza tudo que é relacionamento mais duradouro, né? Eu falei pra vocês que ele gosta muito dessa segurança, dessa coisa de olhar dentro da caixinha dele, como é que tá, organizar e tudo mais. O 4, ele tá sempre cuidando muito da família, né? Mas ele é mais rígido na relação, assim, tudo certinho. Pontinho por pontinho, tem que estar tudo muito certo, sem muita flexibilidade nas relações, tá? O 5 não, já que ele é aventureiro, que nem quer voltar pra casa, né? Ele já quer, na vida ele é aventureiro. Ele quer liberdade, ele quer contar pros outros o que ele tá criando, o que tá fazendo. Então, aquela pessoa, assim, que, se duvidar, não para em casa. Tá sempre viajando, tá indo pras festas. É o mais bagunceiro da história, é o número 5. Já numerei com o número 5, é um problema. Vamos lá. Número 6. Número 6 já é uma pessoa bem mais protetora, bem mais responsável. É família, dedicado demais. Também se sacrifica muito em função do outro. Faz tudo pelo outro. Aquela pessoa que exagera. Isso é um saco de viver com alguém que faz demais também. Porque a balança desequilibra. Não é que é um saco, gente. Vou até explicar pra vocês. Dentro da psicologia sistêmica, vamos falar desse jeito, dos relacionamentos, a gente entende que tem que ter um equilíbrio no dar e receber pra tudo na vida, né? Tem que ter equilíbrio nesse dar e receber. E quando a pessoa dá demais, ela acaba estragando esse relacionamento. Porque é como se fosse assim, ó, eu dei e essa pessoa não deu nada. E aí o que acontece? Chega uma hora que essa pessoa começa a ficar em dívida, tá? Isso é uma coisa de alma, isso não tem nada a ver com eu ver na materialidade o que tá acontecendo. Mas na energia isso também se altera, tá? Tudo que tá no céu, tá na terra, tá na parte energética. Então, se eu der demais num relacionamento, essa pessoa que tá aqui só recebendo, ela começa a se sentir mal. Ou ela trai pra ela se sentir igual, ou ela briga e vai embora. Ou vocês brigam, né? E a relação acaba. Um exemplo bem legal pra vocês é do Kaká. Olha o relacionamento que ele teve, né? Jogador de futebol. Tinha um super casamento com uma moça da igreja. Ficaram anos casados. Só que ela começou a não querer mais aquele relacionamento que era tão perfeito, que era tão incrível. E que, de repente, ela não estava mais aguentando receber. Ela não sabia explicar. Ela só quis acabar com o casamento e ir embora. E hoje ele entende por quê? Porque ele foi fazer terapia sistêmica. Eu falei psicologia não, terapia sistêmica. Então esse olhar sistêmico traz pra gente a característica de que a gente precisa... traz pra gente que a gente precisa equilibrar esse dar e receber. E aí, por exemplo, na sua personalidade, se você traz essa energia do número 6, você precisa observar, porque você vai estar sempre em função do outro, tá? Se sacrificando. Então, a gente precisa observar isso para poder ter equilíbrio, tá? Gente, eu sou número 6, eu tenho que sempre estar olhando muito. Número 7, vamos lá. O número 7 é um mais analítico, tá? É o espiritual que eu falei pra vocês. Ele busca sempre uma profundidade. Quem sabe ele vai querer saber até se for o conhecimento não. A relação de vocês é uma coisa assim mais de vidas passadas, sabe? Aquela pessoa que tá procurando significado em tudo. Ele é bem reservado, ele tem dificuldade de falar sobre os sentimentos dele. Então, assim, o número 7 também é uma pessoa meio difícil, gente. Mas quem já sabe consegue trabalhar, né? Consegue entrar no papo dele falando de espiritualidade, entender que o momento dele às vezes é ficar mais quietinho no canto dele, enfim. E número 8. Número 8, bom, ele já é ambicioso, né? Aquela coisa dele que eu falei pra vocês aí que gosta do dinheiro, que os ciclos, né, estão sempre se superando e procurando a busca do dinheiro, da materialidade, do poder. Então ele vai procurar alguém que vai compartilhar as metas dele, né? Ele quer equilíbrio, ele quer todo mundo crescendo, ganhador, né, do lado dele. Alguém que ganhe como ele é mais exigente, ele é muito leal quando ele encontra o parceiro dele, porque ele sempre vai oferecer o suporte, a proteção, tá? O número 8 também
É um número bem bacana se você consegue ter o equilíbrio com ele. O número 9 já é mais o idealista, o altruísta, aquele que eu falei pra vocês sobre que ele já tá ali, já conquistou todos os números, ele já entendeu bastante de todos os outros números, ele tem um equilíbrio e um conhecimento muito grande, ele é mestre em tudo que ele faz, então ele, no relacionamento, ele quer um crescimento mútuo, ele vai querer ensinar, ele vai querer tá sempre explicando, vai querer que o parceiro aprenda as coisas, ele é compassivo, ele é generoso e ele pode crescer das prioridades dele em prol do parceiro, geralmente assim, né? E aí cuidado na balança também, que isso pode atrapalhar. Então, pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida aí, se alguém conseguiu somar, pelo menos, a sua própria numerologia. Escreve aí pra mim, gente, o número de vocês um pouquinho, pra eu saber com quem que eu tô falando aqui ao vivo. Vocês conseguiram somar? A data do aniversário é o dia, soma mais o mês, mais o ano. E eu quero ver se alguém aí tem alguma dúvida, se alguém não conseguiu. Ai, obrigada, Érica. Lindeza. Você também é uma lindeza, meu coração. Oi, Laís. Oi, Paulo. Oi, Wagner. Luiz. Que bom, Luiz, que você tá gostando. Liana é número 7. Muito bem. Olá. 7 é mais espiritualidade, hein? Liana, tem que cuidar dessa espiritualidade, tá? Então, esse é teu ano bem espiritual, bem querendo se aprofundar em tudo, em estudar, isso é bem bacana, tá? Do nome, doutora Clarice Bittencourt. O do nome, você vai fazer assim, você faz o somatório do teu nome, e aí ele é o número da vida, tá? Então, vou contar pra vocês. Oi, Selma. A Selma tá aí também. O seu número 10, não, o seu número 1, então, tá? Que a gente reduz a 1, sempre, tá? Se fosse, por exemplo, 19, ia dar 10. Também ia dar 10, ia dar 1, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar você, Clarice. O teu nome já é outra história. Mas, quando você fizer, faz com o nome de batismo. Primeiro nome que você foi batizada, tá? Não de casada, porque altera, tá? Tudo é número, né? Você nasceu numa data certa, numa hora certa, que tem a ver com a numerologia e tudo mais, com os astros. Então, assim, a gente não coloca o nome de casado, senão atrapalha. Ah, mas eu fui adotada depois e mudaram. Pega o primeiro nome, tá? Todos os tipos de possibilidades que possam ter, sempre coloquem o número de origem, tá? Do nome de vocês e da data. Tem gente também que no cartório escreveram um tipo colocaram uma data, mas é errada da data do nascimento. Se você tiver a data do nascimento, faz em cima da data do nascimento pra ficar bem certinho, tá? E pra gente ter o resultado certo. Eu não vou te falar de uma energia que não é tua. Não adianta pegar um nome de casado que é a energia que tá agora, mas não é a energia que é de verdade a tua, tá? Não é a energia certa, então a gente precisa. Então, número 1, você, Clarice, é exatamente isso que a gente falou. Não sei se você acompanhou aí desde o começo. Ele é líder nato, tá? Então, eu não sei em que fase você tá na tua vida. A gente tá pegando o número de missão pra esse ano. Pra esse ano, o teu número de missão, ele traz liderança. Não sei como que é no teu trabalho, se você quiser me responder aí. Se você traz essa liderança, é você que leva o conhecimento para as pessoas, organiza as equipes, não sei se o teu tipo de trabalho, você trabalha sozinha e administra pessoas, qual o conhecimento que você está levando hoje na vida das pessoas? Já está levando ou não? Porque você ainda pode estar com a energia do 9, tá? A tua mandala, ela muda na data do teu nascimento, isso é importante saber, porque, por exemplo, é diferente de quem faz aniversário agora, de quem faz aniversário em dezembro, a energia ainda não mudou, tá? Só vai mudar para quem faz aniversário em dezembro em 2000 na virada do aniversário, então quem faz aniversário em dezembro ainda tem que fazer 2024, tá? Então, se você quiser me responder aí, Clarice, se você tem alguma pergunta a mais, pode... Você ficou satisfeita? Quer saber de mais alguma coisa? Oi, Carla Gnâncio, minha irmã está aí, gente. A Gi também. Oi, Gi, tudo bem? Andréia, Sara, a Ju... Quem mais?
Maria Armstrong. Aqui tem pergunta. 5. Como pode ser mais focado o número 5? O fato de procrastinar sempre. Tudo muito corrido, deve ser isso. Ampliar a força de vontade e responsabilidade. Mas o que fazer mais? Tá, claro que eu respondo. Eu não sei qual que é o teu agora, Luísa. Preciso que você me fale. Deve estar escrito lá em algum lugar. Eu fiz pro Luísa numerologia. Você precisa olhar qual que é o teu número bom, número 1. Não sei aí qual que é o teu número da vida e qual que é o teu número do caminho de vida. Eu não lembro de todo mundo que eu faço o dia inteiro de muitas pessoas. Mas vamos lá. Se o número 1 é liderança, é isso que eu falei agora com a Clarice, tá? O 1, ele é mais líder e ele foca muito, é a energia do masculina total, tá? Do fazer, do acontecer, da determinação, vai e acontece. Só que tem que olhar o lado negativo das coisas. Às vezes, para eu fazer, eu passo por cima dos outros. Então, assim, o que eu aconselho sempre para as pessoas, número 1, tenta, quando você estiver com seus amigos e não no teu trabalho, fazer brincadeiras, jogar, praticar esportes lúdicas, para você aprender a lidar com essa coisa de equipe, de passar a liderança para os outros, porque senão você fica muito centralizador. O número 1 tem muito isso, tá? Em relação ao número 5 que você me falou, o número 5, ele tem a ver com essa coisa da liberdade, o homem na frente do universo, aquele pentagrama atrás e o universo atrás. É aquele desenho do homem na frente do universo de braços abertos, assim, com a estrela e o universo atrás. Então, para você que é desse número, você vai levar, ele é muito positivo, você vai levar conhecimento para todo mundo, é o teu conhecimento. O que é o negativo? Perder o rumo das coisas. Então, o que você precisa para ser mais objetivo, ter mais responsabilidade? Senta, faz uma lista do teu ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vai até o final do ano, pega os 12 meses, estabelece tudo que você quer fazer nesses meses e vai atualizando mês a mês tudo que você precisa organizar durante seu mês, que já foi, que vai ficar para o próximo mês. Por quê? Porque o número 5, ele sai, ele tira o pé do chão, né? Ele voa, porque ele quer viajar e ele dispersa, tá? Então, cuidado com esse 5. Realmente, o 5, ele vai te fazer viagens, vai te fazer sair do teu foco, do teu objetivo, tá? E vai ficar gravada, Luiz. Ai, que pena, mas vai ficar gravada. Valquíria, Michele, tudo bem? Dani, vamos lá. Esses números são a soma de quê? Dani, eu expliquei aqui no começo da live que os números são o seguinte. Eu vou dar um número da vida de vocês, tá? Então, o número da vida é o seguinte. Você vai somar data do teu aniversário, mais o mês do teu aniversário, mais o ano de 2025, tá? Então, coloca aí pra mim que eu te falo, né? Se você quiser, qual que é teu número, tá? Que aí eu falo um pouquinho do número pra você. Eu já falei. A Vânia tá falando. Oi, Lília. A Vânia tá falando aqui que a minha voz tá mudando em alguns momentos. Parece que é outra pessoa. Quem sabe? Às vezes pode ser, né? Oi, Stephanie, tudo bem? Selma, meu amor, faz o somatório. Não, não é assim, não. 17/9/1973. Selma, você tem que fazer 17/9/2025, se você quiser saber a energia de 2025. Se você quiser saber de 24, você só faz aniversário no mês 9. Aí você tem que fazer de 2024 primeiro, tá? Não adianta fazer 25. A não ser que a tua energia já esteja entrando. Como eu sou curiosa, o que eu faço, tá? Com as pessoas que têm o aniversário mais pro final do ano. Eu pego e faço 2024, tá? E como é um número a mais, então eu vou saber o que é o 24. Quando eu sei, eu também sei o que é o 25, que já é o próximo ano. Então você já vai saber qual que é a energia que vai entrar. Fala aí pra mim que eu te ajudo, tá? Priscila, já falei do número 1. Selma, faz o somatório e me fala. Somamos 20, 25? Sim. Como que é 20, 25? 2 mais 2, 4 mais 5, 9. E mais a data do teu aniversário. Soma a data de nascimento também. Ó, eu vou fazer assim, ó, para vocês entenderem. Eu vou escrever aqui, escrever num papelzinho bem feio, gente. Vou rasgar.
Ah, não, peraí, tem um papel bonitinho pra eu colocar aqui pra vocês. Escrever a caneta e vou botar na tela, tá? O meu é 18 mais 3 mais 20, 25, tá? Dá 66, gente. Aí, o que que eu faço? 6 mais 6, 12. 12. Ah, deixa eu botar grande. 12 vai dar 1 mais 2, que é igual a 3. Meu número é 3, ó, pra vocês saberem. Tá? 18 do 3 de 20, 25, que vai dar 66. Vai ficar ao contrário para vocês, tá? Depois, 66. 6 mais 6 é igual a 12. 12 é igual a 3. Ficou ao contrário. Mas só para vocês saberem como que calcula, tá? Então, esse é um dos números. A gente tem uma mandala quântica que faz todos os números. E eu quero sortear aqui para vocês, tá? Irani, vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo. E, ó, quem tá me dando o número aqui, ó, eu vou anotar. Ó, a Valdinéia também é 3. Valdinéia, essa aqui nem eu, número 3. Esse ano, né? Meu número 3. Esse ano, eu falei pra vocês que o meu número de vida é 3, tá? Então é uma outra conta. Mas vamos falar só para o número desse ano para vocês não se perderem, tá? E aí, assim, ó, vou anotar todo mundo que tá falando. Clarice voltou? Vamos lá, eu vou fazer um sorteio no final para ver, para falar de alguém, tá? Daqui a pouco a gente já vai ver. Então, vamos lá. Valdinéia. Valdinéia é o número 3. Aí, a doutora Clarice é o número 1. Quem mais? Luiz Bacil. Silvinha. Silvinha é número 1. O Wagner é 6. 6.